estão de acordo aí com as gravações, né? Pessoal, então, só para a gente poder iniciar, né, nós entramos numa outra fase, né, da produção avícola, conforme eu tinha dito para vocês na aula passada. Nós finalizamos com frango de corte, o nosso foco são as galinhas de postura, né? Então, desde a semana passada, a gente tem estudado as principais diferenças, né, entre o frango de corte e as aves de postura. E vocês vão ver que o manejo desses animais é completamente distinto. Enquanto a gente falava de frango de corte, vocês podem ter observado que em nenhum momento eu falei para vocês de debicagem, né? Por quê? Não se debica o frango de corte. Por que não debica o frango de corte? Primeiro, que o tempo de vida dele é muito curto, né? Então, não tem possibilidade dele entrar na fase de maior agressividade, que é a partir da puberdade. A gente abate um frango de corte com 6 semanas, 6 a 7 semanas no máximo, né? E esse animal, nessa fase, ele é apenas, se a gente fosse fazer uma analogia com o desenvolvimento do ser humano, ele é apenas uma criança. Então, ele não tem nem desenvolvimento de hormônios que permitam com que ele tenha esses comportamentos mais agressivos. Diferente da galinha de postura, né, que a gente quer esse animal para reprodução. Então, ela já passou por toda a fase de desenvolvimento, né, infantil, a fase da puberdade, e ela já é um animal adulto, já em fase de reprodução. E como o sistema de postura ele é muito mais intensivo, a gente trabalha com produção em gaiola, né, a maioria dos produtores brasileiros trabalham com produção em gaiola, não tem como não realizar a debicagem. Outra coisa que nós vimos na aula passada e que nós também não realizamos, não temos toda essa preocupação em controlar com o frango de corte, é a questão da uniformidade. Né? Então, nós vimos na última aula que é extremamente importante fazer o controle da uniformidade para que esses animais cheguem mais produtivos. A gente não vai querer nem galinha muito leve, nem muito pesada, a gente quer animal com peso médio, né? E o frango de corte, embora a uniformidade seja bastante importante, porque se eu não tiver um lote uniforme, eu vou começar a ter problemas no abatedouro, para o frango de corte a gente não tem essa preocupação de dividir em lotes. Né, é um manejo muito rápido, é um pintinho extremamente uniforme, nós trabalhamos com densidade ideal, com número de comedouros, de bebedouros, e, consequentemente, né, para eu desuniformizar muito meu lote de frango de corte, eu tenho que estar com o manejo muito errado, né, porque se meu manejo estiver ok, a gente tem uma tendência de ter lotes mais uniformes do que das galinhas de postura, tá? Então, também uma outra coisa que nós não temos uma grande preocupação. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês de algo que a gente tem uma preocupação imensa dentro da produção de galinhas de postura. Para o frango de corte também é importante, mas com outros objetivos. O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar o efeito da luz, né, na produção dos ovos. Quando a gente fala em efeito de luz para a produção de carne, a luz ela tem um efeito bastante importante em aumentar o fotoperíodo, né? O que é aumentar o fotoperíodo? Aumentar a quantidade de horas de luz que aquele animal vai receber. Então, no frango de corte, gente, quanto maior for o fotoperíodo, mais tempo ele tem para consumir, tá? É isso que a gente quer no frango de corte. Embora hoje em dia a gente não trabalhe mais com programas de luz de 24 horas, conforme eu já discuti com vocês lá atrás, né, em função dos problemas metabólicos. Porém, para a galinha de postura, além da questão de aumento do fotoperíodo, a luz ela vai ter um efeito direto sobre os aspectos reprodutivos. E aí nós vamos entender qual que é esse efeito. Por que é tão importante para a galinha de postura, né, receber luz em determinadas fases da vida dela para estimular a produção de ovos? Tá dando para vocês verem a apresentação direitinho? Sim. Tá em efeito da luz, não tá? Isso, o efeito da luz na produção de ovos, que é o nosso tema de hoje. Sim, tá Pessoal, perfeito. quando eu passo o mouse, dá para vocês verem aí que eu tô passando o mouse? Ou não? Para mim não, professora. Não. Não. Para mim também não. Só ver aqui se eu botar uma apontadora laser, se aparece. Aparece? Também não. Para mim tá aparecendo não, professor. Quando tá nesse modo de apresentação, professora, não dá. Eu não sei por que tá acontecendo isso, só que se eu tiro do modo de apresentação, fica menor para vocês verem, né? Não fica?
Ih, tá dando. É, professora, fica ruim um pouco. Eu vou deixar assim. E aí, se eu tiver que apontar alguma coisa, eu passo para o outro modo de apresentação, tá? Primeiramente, gente, vamos entender qual que é o efeito da luz sobre a produção de ovos, tá? Então, como eu disse para vocês, a luz ela tem uma função de aumentar o fotoperíodo, né? A gente fornecer luz para um animal pode ser luz natural. O que é a luz natural? É essa que a gente está recebendo agora, né? Que é a luz do dia que vem através da luz solar. E também pode ser a luz artificial. O que é a luz artificial? Né? A iluminação, a energia, a luz produzida através da energia elétrica, né? Então, tanto a luz natural quanto a luz artificial, elas exercem efeitos bastante significativos na produção dos hormônios sexuais para as aves, tá? Como que a ave, né, percebe a iluminação? Como que ela percebe, né, quantas horas de luz que ela está recebendo ali por dia? Na verdade, gente, a ave, ela consegue captar a luz do ambiente pelos olhos, não é assim que nós captamos a luz do ambiente? Né? Se a gente fechar os nossos olhos, a gente não vê luz nenhuma, só vê escuridão. Então, a ave é da mesma forma, ela consegue captar pelos olhos, mas diferente de nós, né, elas também conseguem captar, né, o estímulo luminoso pelos ossos do crânio, né? Por quê? Vocês já viram o quanto que é fininho o osso do crânio de uma galinha? Né? Então, a luz, ela ultrapassa os ossos do crânio da galinha, né? E assim, penetra também pelos olhos e vai atingir uma região do cérebro da galinha, tá? Que é chamada de hipotálamo. Então, vocês observam aqui que a gente tem uma figurinha, na figura eu tenho uma lâmpada, tenho a cabeça da galinha, e logo depois da cabeça da galinha eu tenho uma setinha Tá mostrando não, professor? do hipotálamo. Oi? Apareceu para mim aqui não. Nem Não tá pra vendo? mim. Então deixa eu voltar lá. Essa Agora sim. Agora apareceu, professor. não tem jeito, eu acho que eu vou ter que deixar aqui mesmo, gente, fica menor. Mas quando eu vou para lá, some para você. Aí eu consigo ver o mouse. Passa o mouse, eu acho que eu consigo ver agora. Aí dá pra ver. Pois é, só que aqui não é um modo de apresentação e fica menor para vocês aí na tela, né? Quando eu jogo no modo de Não, apresentação... professora, a gente pode dar o zoom na tela, entendeu? Que dá para ver. Aham. Então tá ok. Deixa eu tentar aqui uma outra opção, mas aí a apresentação é só lá mesmo. Deixa eu ver. Vou deixar aqui. Então tá, pessoal. Então, conforme eu disse para vocês, né, aqui nós temos uma lâmpada, nós vamos ter a cabeça da ave, ela vai estar recebendo o estímulo luminoso, tanto pelos olhos quanto pelos ossos do crânio, e esse estímulo luminoso, ele vai atuar numa região do cérebro da ave, que é chamada de hipotálamo, tá, que é uma região bem na parte posterior do cérebro dela, tá, e esse hipotálamo, ele tem a função de produzir alguns hormônios, tá? Um desses hormônios é chamado de GNRH. O que o GNRH ele faz? O GNRH é um hormônio que estimula uma outra região do cérebro, que é chamada de hipófise, a produzir dois hormônios que são essenciais para a produção de ovos. Quais seriam esses hormônios? O FSH, que é o folículo estimulante. O que quer dizer um hormônio? O que faz um hormônio folículo estimulante? O hormônio folículo estimulante, ele estimula, como o próprio nome diz, o desenvolvimento de folículos, que no caso são os óvulos da galinha. Então, isso daqui, ó, que vocês estão vendo aqui na nossa lateral, são os ovários da galinha. Então, quando ela recebe luz, né, ela vai estimular o cérebro a produzir hormônios que vão atuar lá nos ovários, estimulando a produção de ovos. Então, o FSH estimula a produção e o LH estimula a liberação daquele óvulo, né? Propiciando a formação de uma gema, tá? Ou propiciando a formação de um novo ovo. Professora, então e glândula pituitária? Faz o quê? A glândula pituitária, nesse caso, a pituitária, ela fica aqui, ó, no hipotálamo.
Mas ele também ajuda a estimular a produção? Ajuda a estimular. Ah, Porque, na verdade, o que que acontece? Né? Sempre que a gente costuma falar que a luz, ela é um catalisador da produção de ovos. O que que é uma substância catalisadora? Quando a gente está fazendo uma aula de química, se vocês vão fazer uma reação e vocês colocam uma substância catalisadora dentro daquela reação, a substância catalisadora, ela acelera a reação, tá? Então, a gente costuma dizer que a luz, ela é um catalisador da produção de ovos, ou seja, ela acelera, ela aumenta a produção de ovos. Então, é por isso, gente, que tem determinadas épocas do ano, né, que as aves botam e tem determinadas épocas do ano que as aves não botam, né? Qual que é a época de maior... Alguém já teve oportunidade de criar galinha? Qual que é a época de maior postura da galinha? Qual que é a época de menor postura? Alguém aqui tem galinha na roça? Não? Eu não tenho, não. Não tem, não? Gente, vamos pensar aqui. O que está acontecendo, né, nessa época do ano que a gente está? Nós estamos com dias mais longos ou com dias mais curtos? Com dias mais. Nós estamos com dias mais curtos, tá? Nós temos no ano 2 períodos de comprimento de luz, né, diferentes ao longo do ano. Então, nós temos o período de luz em que o tamanho, ou seja, o fotoperíodo, né, o tamanho do dia, ele vai aumentando. Esse período é de junho a dezembro, tá? Tanto que em junho, nós temos no dia 21 de junho, vocês devem lembrar isso lá do ensino médio, o que a gente chama de solstício de inverno. Vocês lembram disso? Solstício de inverno e solstício de verão? Já ouviram? Sim. Né? O que é o dia do solstício? O solstício, gente, é o momento em que a gente vai ter ou o menor dia do ano ou o maior dia do ano. No solstício de inverno, que é no dia 21 de junho, nós temos o menor dia do ano, tá? E no solstício de verão, né, que é em dezembro, no dia 22 de dezembro, nós temos o maior dia do ano, tá? Então, o que está acontecendo naturalmente com a luz que nós recebemos via solar? De junho a dezembro, o comprimento de luz do dia ele está crescendo. Então, se a gente tem animais, né, do período de junho a dezembro, ele está recebendo quantidade de luz crescente ao longo do ano. A luz está aumentando. Cada dia que passa, o dia fica num comprimento maior. No dia 21 de dezembro, nós temos o solstício de verão, maior dia do ano. A partir dali, os dias começam a decrescer. Ou seja, a ave vai recebendo cada vez menos luz natural, tá? E nós vimos que a luz ela tem uma influência bastante grande na produção dos hormônios sexuais que vão dar origem à produção dos ovos, tá? Então, se o animal está recebendo cada vez menos luz diariamente, o que vai acontecer com a produção de ovos dele? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir a produção, professor. Vai diminuir a produção de ovos, né? Então, a cada dia que passa, em que o comprimento de luz vai diminuindo, ele vai recebendo menos estímulo para a produção dos hormônios sexuais e, consequentemente, menor produção de ovos. Então, eu disse para vocês que o comprimento de luz do dia, ele cai de dezembro a junho. Então, o que vai acontecer com a produção de ovos nesse período? Dezembro a junho, nós temos menor produção de ovos. Quando chega de a dezembro, o comprimento de luz natural do dia começa a aumentar. Então, consequentemente, eu terei maior produção de ovos no período de junho a dezembro, tá? E é por isso que tem tanta variação na produção de ovos, né, de produtores que não fazem programa de iluminação. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem como a gente contornar essa questão da luz natural. É só aplicar luz artificial, tá? Mas muitos produtores, principalmente produtores de aves caipiras, né, eles não fazem programa de iluminação. E se não fazem programa de iluminação, consequentemente, a ave ela fica muito susceptível às variações de comprimento do dia de luz natural. E isso vai dar uma interferência bastante grande na produção de ovos, né? Até uma atividade que eu deixei lá para vocês, que era um estudo de caso de um produtor,
né, que chega na época de quaresma, né, e as galinhas dele começam a parar de botar ovos, né? Então agora você já percebeu que de dezembro, né, a junho nós temos o quê? Uma diminuição no comprimento do dia, né? Então aquela queda de postura que a gente detecta agora na quaresma, né, ou até mesmo parada de postura, tem galinha que para de botar, ela entra em muda e para de botar, tá? Então, aquela parada de postura, a queda de postura que acontece nessa época do ano, tem alguma coisa a ver com religiosidade? Não. Nenhuma, né? Não tem nada Aí com não, religiosidade, não. né? Tem a ver, né, na verdade, com o comprimento de luz do dia, né? Mas a sabedoria popular, né, associava essa questão de religiosidade, o produtor, né, há muito tempo ele percebe que numa determinada época do ano as galinhas param de botar, né? E aí o que o produtor Professora, fazer? Ele costuma associar aquele conhecimento empírico dele, que, ou seja, aquele conhecimento que ele tem, mas que ele não sabe por quê, com coisas que fazem sentido para ele, né? Só um minutinho, tá? E o que faz sentido para o produtor, né? Muitas vezes o produtor ele é católico, ele vem de famílias católicas, né? E dentro da religião católica, a gente aprende que o período de quaresma é um período de reclusão, é um período de oração, né? É um período de você diminuir as festas, né? Se voltar mais para Deus, e o produtor voltava isso também para a ave, né? Que no período da quaresma, ela diminuía a produção pelo fato do animal estar respeitando uma questão religiosa, o que a gente sabe que não é verdade, né? Porque se fosse verdade, a gente tinha que admitir que a galinha, primeiro, é religiosa, né? Segundo, que ela é católica, né? Porque se ela fosse... É verdade. Se ela fosse espírita, né? Se ela tivesse qualquer outra religião, ela não ia respeitar a quaresma, não é? Né? Então, na verdade, é algo que não faz sentido. Quem ia me perguntar algo? Que eu só fui concluir o pensamento. O Ícaro. Diga, Ícaro. Perguntar, igual, se tiver mais horas do dia, ela vai botar mais? É uma determinada quantidade de horas, tá? Qual quantidade de horas? Nós costumamos estabelecer programas de iluminação de 16 a 17 horas de luz, tá? Mais que isso, por dia, ela não vai ser estimulada a botar. E não é viável ficar dando luz, porque luz é algo caro, né? Professor. Oi. E tipo, então, um dia que o sol tá muito quente e o outro dia tá chuva. No sol, quando tiver com luz do sol, luz natural, a galinha é melhor, o reproduzimento dela vai ser melhor? É melhor. Quanto mais luminosidade chegar até ela, é melhor, tá? Tanto que nós medimos até a quantidade, nós temos um equipamento que chama luxímetro, né? O que é um luxímetro? Ele mede a quantidade de lumens. Lumens é a medida que a gente tem para poder medir a quantidade de iluminação que está chegando em determinado local, tá? Então, a quantidade de luz que é necessária para que essa galinha possa produzir é de 22 lumens por metro quadrado, tá? Luminosidades abaixo disso, né, consequentemente, eu posso ter a produção afetada, tá? Então, professora, ela não precisa da luz do sol, ela precisa da claridade. Por exemplo, eu estou olhando aqui para minha janela, o dia está nublado, mas está chegando claridade no meu quarto, tá? Então, o que ela precisa é dessa claridade, tá? Não precisa ter incidência da luz solar direto nela, mas ela precisa da claridade. Entendi. Professora. E, tipo, a chuva, o calor, o frio afeta em alguma coisa na produção? Afeta, tá? Tanto o calor quanto o frio, tá? Porque os animais, principalmente as aves, né, elas gastam energia, principalmente as aves, não, nós também, né? Nós gastamos energia para poder manter a nossa homeotermia. Nós somos animais homeotérmicos, da mesma forma que a ave, né? Então, vocês podem perceber que em dias de frio, o que acontece com a gente? A gente tende a ficar mais recolhido, né? Nós temos a possibilidade de vestir roupas, as aves não têm essa possibilidade. Então, o animal tende a ficar mais recolhido, né? Vocês já perceberam que vocês sentem mais fome em dias de frio? Sim ou não? Sim, claramente. Né? Por que vocês sentem mais fome no dia de frio? Porque no dia de frio, o seu organismo ele está gastando mais energia para produzir calor,
Então, consequentemente, você tem que repor, tá? No caso das aves de postura, num dia de frio, né? Primeiro, né, o animal, ele vai sentir mais fome, ele vai ter uma tendência de consumir mais, porque ele vai estar gastando mais. Consequentemente, tem menos energia disponível para a produção de ovos. Então, isso pode afetar a produção dela. Em dias de calor, o que acontece? O animal, ele tende a parar de comer. Vocês já viram que em dias muito quentes a gente perde a fome? Né? A gente tende a tomar mais líquidos e comer menos alimentos sólidos, né? Vocês podem observar que tá um dia, se tiver um sol rachando, né, não te dá aquela vontade de comer uma feijoada bem quente, né? Porque é um alimento extremamente pesado. Professora, a iluminação padrão seria de 14 horas por aí? Oi? Iluminação padrão para as Depende aves da seria de 14? fase. Depende da fase. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Então tá, só voltando aqui, né? Então, em dias quentes, pessoal, a ave, ela tende a parar de comer, ela toma muito mais água, né? E ela para de comer, sem falar que, dependendo da temperatura ambiente, ela fica ofegante. E o fato dela ficar ofegante faz com que ela elimine muito CO2, né? Durante o processo de respiração, que durante a respiração a gente inala oxigênio e expele CO2. E esse CO2, ele é extremamente importante para formar um íon, que é chamado de carbonato, tá? Esse íon carbonato, que está presente no sangue da galinha, ele vai chegar lá no útero da galinha e vai ser utilizado para formar o carbonato de cálcio, que é o que calcifica os ovos. Então, em dias muito quentes, além dela parar de consumir, que é o que vai causar um déficit nutricional, né, diminuindo a produção de ovos, ela ainda pode piorar a qualidade da casca dos ovos, porque ela não vai conseguir calcificar, tá? Então, tanto o frio quanto o calor pode prejudicar a produção. O animal só tem sua máxima produção se ele estiver em conforto térmico, tá? Por isso que a gente tem aquelas temperaturazinhas que a gente tenta respeitar, né, de acordo com as condições do ambiente. Tranquilo? Então tá, isso daqui nós já vimos, né, o efeito da luz, né, como que acontece. E quanto de luz, tá, que nós precisamos dar para esses animais. Aqui eu trouxe um reloginho para mostrar para vocês, tá, que a ave, ela tem um período que nós chamamos de um período de fotossensibilidade e tem um período que ela não vai ser estimulada pela luz. Conforme vocês podem observar aqui, ó, nessa setinha amarela, aqui vai ser minha hora zero, né? A hora zero é a hora do despertar, ou seja, a hora que o dia... Professora, não tá aparecendo, não. Tá, não? Meu também tá aparecendo, não, professor. O meu também não. E nem tá no modo de apresentação, foi? A apresentação caiu. Para mim apareceu também não, professora. A apresentação não está aparecendo? Não, está aparecendo É, só... a apresentação. Não. Ok? Agora apareceu. Então tá. Eu trouxe esse reloginho só para explicar uma coisa para vocês, tá? A partir de quantas horas que a ave recebe por dia que ela vai começar a ser estimulada, tá? Aqui nessa setinha amarela, a gente tem o despertar. O que é despertar? A hora que o sol nasceu, tá? Então, da hora que o sol nasceu, a ave, conforme vai passando as horas do dia, ela vai começar a ser estimulada a produção de ovos, né? Todo aquele aspecto que eu mostrei para vocês lá, da luz entrando pelos olhos, pelo crânio, estimulando os hormônios, ele vai começar a acontecer a partir do momento que a ave ultrapassa uma questão de 9 a 10 horas de luz por dia. Então, se a galinha estiver em produção, né, de ovos, ela só vai conseguir produzir se ela receber no mínimo de 10 a 12 horas de luz por dia. Então, vocês podem observar aqui, ó, 9, né, aqui tá 15, tá? O período de fotossensibilidade maior da galinha tá aqui, ó, né, mais ou menos entre 10 a 15 horas. Ou seja, é o maior período em que vai estar tendo, é o período que vai estar tendo uma maior produção de hormônios sexuais para produzir
ovos, tá? O que acontece nos dias de inverno? Os dias de inverno, eles são dias curtos, conforme a gente viu, né? De dezembro a janeiro, os dias vão encurtando. Então, durante o período de dias do inverno, que é essa setinha branca aqui, ó, né? Nos dias de inverno, a duração do dia fica em torno de 10 horas e 30, né? Nós não conseguimos estimular a galinha, né, a produção de hormônios sexuais e, consequentemente, a produção de ovos. Já nos dias de verão, que são dias mais longos, né, a duração do dia fica aqui, ó, em torno de 14 horas. E, consequentemente, a gente passa por um período de claro, né, a galinha, ela passa por um período de claro durante a luz do dia e, consequentemente, a gente vai estimular esse animal à produção de ovos, tá? Então, dias curtos não estimula a produção dos hormônios sexuais e os dias longos, né, vai passar pela fase de fotossensibilidade da galinha, que é em torno de 10 até 15 horas, tá? Que é o período no qual ela vai produzir o maior número de gonadotrofinas, que nada mais é do que hormônio sexual, e, consequentemente, produção de ovos. Tranquilo, gente? Ou tá confuso? Um pouco confuso, professora. Ó, aqui, ó, vou explicar de novo, tá? É só para vocês entenderem. Vamos supor que o sol nasceu 6 horas da manhã, tá? Então, aqui, ó, tenho 6 horas da manhã. 6 horas seria a minha hora zero, que é o despertar. Ok? Até aqui, ó. Sol nasceu. A galinha começou a receber luz. Professora, então qual seria Oi. o horário mais padrão para as aves, então, no caso de produção? Calma aí, Richard, vou chegar lá. Tá ansioso. Primeiro, vamos entender o que está por trás. Depois a gente responde as perguntas lá da atividade. Tá bom? Voltando aqui, tá? A hora zero, tá? Seria a hora que o sol nasceu. Quantas horas de luz a galinha tem que receber por dia para ela ser estimulada à produção de ovos? Ela vai ser nessa fase de fotossensibilidade aqui, ó, que é onde ela vai estar recebendo luz e ela está sendo estimulada. A fase de fotossensibilidade, ela dura de 10 até mais ou menos 14, 15 horas por dia, tá? O que acontece em dias curtos? Dias curtos são os dias de inverno, né? Então, nos dias curtos, a ave não recebe luz o suficiente para chegar na fase de fotossensibilidade. Quanto tempo demora, né, de luz num dia curto? A gente tem em torno de 9, 10 horas de luz só. O sol nasceu às 6, né? Na hora que chega mais ou menos, né, 5 horas da tarde, vocês podem ver que tem dias tão curtos que das 5, 5 e meia da tarde já começa a diminuir a iluminação, tá? Então, na verdade, num dia desse, eu não consigo atingir a fase de fotossensibilidade da ave. Então, ela vai ter uma baixa produção de hormônios sexuais e ela não vai produzir. Nos dias de verão, são dias longos, tá? Tem dias que pode durar de 12 até 14 horas. Então, nesses dias de verão, a luz entra pela fase de fotossensibilidade da ave. E, consequentemente, ela consegue produzir hormônios sexuais que vão estimulá-la à produção de ovos. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Ficou claro, sim, professor. Deu para entender, professor. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou tentar passar, só para vocês terem noção. Essa tabelinha aqui, gente, é só para vocês terem noção, tá? Isso daqui é uma tabela que a gente usa para fazer programa de iluminação, tá? Então, aqui eu tenho 3 regiões. Se a gente entrar na internet, inclusive lá na atividade de vocês, eu peguei comprimento de luz do dia daqui de Goiás, tá? Então, aqui a gente tem 3 regiões, tá? Região Nordeste, região Centro do país e região Sul. O Nordeste foi medido no Recife, no Centro no Rio de Janeiro e na região Sul em Porto Alegre. E aqui, gente, a gente tem qual que é o horário que o Sol nasce e qual que é o horário que o Sol se põe e quantas horas de luz que a gente tem por dia. Então, lembra que eu falei para vocês que de janeiro, aqui a gente está em 1º de janeiro, o dia dura 13 horas e 31 minutos. Quando eu chego aqui em 21 de junho, que é o meu solstício de inverno, o
o dia está com 10 horas e 43 minutos. Olha, antes o sol nascia às 5 horas da manhã, depois ele começou a nascer às 6h30 da manhã. Antes ele se punha às 6 horas e 42 minutos. Depois ele começou a se pôr às 17h15. Ou seja, o comprimento de luz do dia vai diminuindo. A partir daqui de 21 de junho, começa a aumentar de novo. Então, saiu aqui em 21 de junho com 10h43, né? E aí começou a aumentar, 10h44, 10h43, 10h54, até chegar, em 21 de dezembro, que é o maior comprimento de luz do dia, tá? Que nesse caso aqui dura 13 horas e 32, tá? 13 horas e 32 é o suficiente para ter a máxima produção de ovos? Como eu disse para vocês, não. Para ter a máxima produção de ovos, nós devemos estimular a galinha, já em fase de produção, com uma quantidade de 16 a 17 horas de luz por dia, tá? E se o dia está durando só 13 horas e meia, o que eu vou ter que fazer para dar 16 a 17 horas de luz para ela? O que vocês me sugerem? Aquele sistema lá de luz que você falou. Justamente, da luz artificial, tá? A gente complementa as horas do dia com luz artificial, ok? Eu vou ensinar vocês como fazer isso. Tranquilo até aqui? Sim, mas aí tem um cálculo, não tem? Para fazer um cálculo certo, para saber quanto tempo? Na verdade, não precisa de cálculo, é só a gente ir aumentando semanalmente, mas eu vou ensinar vocês como fazer. Ok? Professora, Oi. mas aí esse aumento de luz aí oferecido para ela vai ser durante o dia ou tipo até de tardezinha já pode? Ou tem que ser determinado só até 5h30, 6 horas da tarde? Você me pergunta se pode ser, porque na verdade durante o dia ela está recebendo luz natural, então eu não vou trabalhar com luz artificial. Só vou trabalhar com luz artificial nos momentos que eu não tenho luz natural, que pode ser no final do dia ou pode ser no início da manhã. O que é mais comum em regiões quentes como a nossa? Que nós façamos no início da manhã, antes do dia clarear. É mais fresco. É mais fresco, né? Você estimula o animal a consumir no momento mais fresco. Então, acaba sendo melhor. Não vai atrapalhar, não? Tipo, na hora de descanso do animal, essas coisas não atrapalham, não? Não, porque você só dá 16 a 17 horas, né? Se você Eu acho que não atrapalha. Pode falar. Porque se ele vai começar a descansar mais cedo, ele pode acordar mais cedo. Isso agora, aí. se ele der a luz mais ela... tarde, ele tem que acordar mais tarde. Isso. Ela vai ter no mínimo de 7 a 8 horas de luz de descanso por dia, entendeu? Você não... Professora, tem uma pergunta. Descanso. Durante essa Diga. fase, a ave passa a comer mais ração, mais produção? Vai ter? Se eu fornecer luz? Vai ter mais produtividade Vai, com a ração? com certeza. Com certeza. Tá? Tá acordado, tá comendo, né? Justamente, ela vai estar, por mais que a ração da galinha seja controlada, a gente dá 100 gramas por dia, né? Mas, por exemplo, se o dia está muito quente, ela nem consegue comer as 100 gramas, tá? Porque ela vai estar tomando muita água. Então, é importante que em dias quentes a gente faça esse estímulo e que comece principalmente no período da manhã. Ok? Amanhã que eu digo antes do dia clarear. Professor, e a voltagem dessa luz? Como que é? Como funciona? Vou ensinar vocês, tá? Daqui a pouquinho eu ensino para vocês como que funciona. Então tá, gente. Como elaborar um programa de luz, tá? Falando disso, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que vocês já me perguntaram, tá? Até a galinha atingir 10 semanas de vida, gente, ela não é estimulada pela luz. A luz não vai ter efeito nenhum sobre o desenvolvimento dela, sobre a maturidade dela, né? Então, até 10 semanas, a gente fala que ela é um animal refratário à luz. O que é refratário? Ela pode receber luz que não vai ter efeito nenhum, tá? Só que a partir de 10 semanas, ela já começa a se aproximar da fase da puberdade da galinha, que é onde os hormônios sexuais começam a entrar em atividade. Então, pessoal, para eu saber como manejar a galinha, né, enquanto ainda na fase de recria, tá, antes dela entrar na fase de postura, eu preciso saber se o comportamento da luz natural, que é aquilo que eu mostrei na tabelinha para vocês, ele é um comportamento de luz crescente, né, ou seja, o comprimento de luz do dia está aumentando, ou se ele é um comportamento de luz decrescente.
o comprimento de luz decrescente o comprimento de luz está diminuindo, tá? Normalmente, o manual das linhagens, ele vai te indicar qual é a quantidade de hora de luz ideal, né, para aquela determinada linhagem. Lembra que eu dei uma atividade e pedi para vocês indicarem uma linhagem? Cada linhagem daquela tem um manual, tá? Mas, de uma forma geral, como que a gente maneja esses animais? Então, vamos supor que eu tenha galinhas em fase de recria, estou criando elas ainda não começaram a produzir ovos, tá? E essa galinha atingiu 10 semanas, que é a fase que ela está quase entrando na puberdade, tá? Nós podemos ter dois casos aí, né? No caso A, vamos supor que a minha galinha atingiu 10 semanas de idade e a gente está num período de luz crescente. Ela atingiu 10 semanas de idade em julho. A partir dali, a gente sabe que o comprimento de luz do dia ele vai aumentar. Se a galinha, com 10 semanas de idade, começa a receber luz crescente, sabe o que vai acontecer com ela? Ela vai ser estimulada a produzir os hormônios sexuais, ela vai ser precoce. É bom ter galinha precoce, conforme nós vimos na aula passada? Sim, mãe. É bom? Não. Se é bom, bom, não. Por quê? Não sei explicar. Não é ideal, tá, pessoal? Porque... Oi? Não, pode deixar, para continuar. Tá? Por que não é bom ter a galinha precoce? Porque, primeiro, a partir do momento que ela é precoce, ela vai começar a botar antes do tempo, e a gente vai ter muito ovo pequeno, tá? E a gente pode ter muito problema, né, com relação à produção posterior. Só para a gente fazer uma analogia, é como se eu pegasse uma menina de 10 anos e essa menina engravidasse, né, já entrasse na puberdade, né? O organismo dela ainda não está preparado para essa produção. Então, consequentemente, ela pode ter problemas de produção. Então, eu não quero galinhas muito precoces, tá? Um outro caso que a gente pode ter é o que está acontecendo agora. Vamos supor que hoje, né, a minha galinha fez 10 semanas hoje. A partir de agora, o que vai começar a acontecer com o comprimento de luz do dia? Nós estamos num período natural decrescente. Qual vai ser a tendência? A galinha vai ser tardia. E é bom ela ser tardia? Também Não, vai abaixar a produção. Justamente. Então, a gente não quer nem ela precoce, nem ela tardia. Lembra da uniformidade, que eu não queria nem pesada nem leve? Eu quero ela média, porque ali eu consigo ter produção estável. É a mesma coisa aqui. Não quero nem precoce, nem quero tardia. Tá? Então no caso é igual aquelas galinhas de corte, nossa, lá, que tamanho vai interferir na alimentação. E tá tudo no mesmo tamanho. Totalmente, né? O tamanho dela vai interferir não só na questão da alimentação, mas também na produção dos hormônios e produção de ovos. Então, não quero nem precoce, nem tardia. Como que a gente pode reduzir esse efeito? Porque a gente vai ter uma época do ano que a luz vai estar diminuindo, nós vamos ter uma época do ano que a luz vai estar crescendo, tá? No caso A, o que é o caso A? Né? A luz estava crescendo e ela está com 10 semanas. A opção que nós temos é dar luz decrescente para ela, natural mais artificial, equivalente ao maior dia do período. Socorro, professora, o que é isso? Nós temos duas opções. A primeira opção é a seguinte: ela está com 10 semanas em julho. Ela vai começar a botar com 18, certo? Eu vou lá no dia em que ela vai completar 18 semanas e vejo quantas horas de luz que daria naquele dia. Então, vamos supor, né, que daria naquele dia 13 horas de luz. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aí um período de 8 semanas. Eu vou começar com 10 semanas, eu começo com 15 e vou tirando 15 minutos por semana. Então, primeira semana, 15 horas, segunda semana, 14h45, terceira semana, 14h30, né? E assim subsequente até eu chegar às 13 horas, que é o que ela estaria ali. Então, fisiologicamente, o que ela vai entender? O dia está diminuindo e ela não vai entrar em postura precoce. Essa é uma opção, tá? A outra opção que nós temos é dar
luz constante para ela. Vou lá e dou 14 horas de luz constante, da 10ª semana até a 18ª. Ela não vai perceber que a luz está diminuindo ou está crescendo, está constante. Se a luz está constante, consequentemente, ela não vai ser estimulada. Entenderam, gente? As duas situações que nós temos? Sim. Tá? E no caso B, gente, que ela seria tardia, né? Porque ela está sendo criada num fotoperíodo natural decrescente, que é o que aconteceria com a galinha, que a gente estaria criando. Se hoje eu tivesse galinha com 10 semanas, naturalmente ela ia estar sendo criada num período de luz decrescente. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos iniciar o estímulo luminoso com ela um pouco mais cedo. Mais cedo quanto? Ela vai começar a botar com mais ou menos 18 semanas, eu começo a estimular ela mais ou menos com 17, tá? Para evitar que ela seja tardia. Na prática, como que fica isso? Tá? Então, a ave completou 10 semanas no período natural, de luz natural crescente. É aquele exemplo que eu falei para vocês lá de julho, tá? Então, nós vamos aqui, o programa de luz vai ser o mesmo, até 9 semanas, tá? Normalmente, nós trabalhamos do primeiro ao terceiro dia, a gente dá 24 horas de luz, tá? Do quarto ao sétimo dia também, 24 horas de luz, para quê? Só para estimular consumo, tá? Da segunda semana à 9ª semana, que ela é refratária à luz, eu só trabalho com luz natural. Aí, quando chega na 10ª semana, que é quando ela vai começar a ser estimulada, né, nós podemos trabalhar ou com programa de luz decrescente ou com programa de luz constante, que é aquilo que eu expliquei para vocês. Tá? Na 18ª semana, nós vamos começar o estímulo de luz até completar 17 horas de luz por dia, que é o que a gente faz na fase de produção. Então tá. Então, como fazer isso, né, na prática? Como fazer um programa de luz natural decrescente? Então, a ave está com 10 semanas hoje, né, é aquele exemplo que eu dei. Vou verificar quando ela tiver com 8 semanas, né, qual o horário que o dia vai clarear, né? Então, vamos supor que quando ela atingiu 18 semanas, o dia clareou às 6 horas da manhã. Então, eu vou diminuir 2 horas, né? Vou começar a ligar o relógio. O que é o relógio, gente? É o relógio automático. É o timer. Vocês sabem para que serve um timer? Dentro de um galpão? É um reloginho automático que a gente põe na tomada, tá? E esse reloginho automático eu consigo programar qual a hora que é para a luz ligar e qual que é a hora que é para a luz desligar. Porque senão, né, o produtor ou o funcionário teria que estar lá ligando e desligando luz. Então, a gente faz isso automaticamente. É o timer, relógio automático. Então, eu vou lá, né, se o dia for clarear às 6 horas, eu vou diminuir 2 horas antes do nascer do sol. Então, eu vou lá e boto para o relógio ligar às 4. Isso na 10ª semana. E vou aumentando, né, na verdade, diminuindo 15 minutos por semana até ela chegar na luz natural. Então, na semana seguinte, eu vou lá e boto o relógio para poder ligar às 4h15. Vocês perceberam que ela diminuiu 15 minutos de luz que ela iria receber? Uhum. Aí, na outra semana, eu vou lá e coloco para ligar às 4h30. Na outra, às 4h45. E assim eu vou diminuindo 15 minutos por semana até chegar na luz natural. O tanto que ela iria receber na 18ª semana. Tá? Ou então, eu apenas dou, né, luz constante. É o que eu acabei de explicar, né? 10ª semana, 4 horas, 11ª, 4h15 e assim sucessivamente. Tá? Professor, Oi. mas nos dois jeitos de aplicar, na primeira e na segunda, vai dar o mesmo resultado, né? Vai dar o mesmo resultado. São as duas opções que nós temos. Tá? Eu posso fazer constante, né? Constante, ela não vai perceber alteração nenhuma, ou eu posso dar decrescente. Ela vai perceber como se o dia estivesse diminuindo realmente. Tá? Na situação inversa, né? Que é o período que a gente está agora. Deu 10 semanas e a ave está sendo criada em período de luz decrescente. Deixa eu só deixar alguém entrar aqui. O que nós vamos fazer? Tá?
Então, primeira semana, como estava lá no outro quadrinho, 24 horas de luz para estimular consumo, né? Segunda a 17ª semana, a gente vai dar luz natural, porque o período do dia está decrescendo, então ela não vai ser estimulada, né? Quando chegar na 18ª semana, né, nós vamos começar a estimular com 15 horas de luz, na 26 e até atingir 17. Então, nesse caso aqui, ó, quando o período de luz é decrescente, no momento da cria e recria, a gente não faz nada. Tá? Se a gente estivesse criando, nós estivéssemos lá nas nossas aulas práticas e a gente fosse criar a galinha na recria, ela chegou com 10 semanas agora, nós não vamos fazer nada com relação à luz, porque o período por si só já é decrescente. Nós só vamos dar luz para ela quando ela começar a botar. Começou a pingar os primeiros ovos, nós começamos com 15 horas de luz e aí depois a gente aumenta até 17. A maior complicação na fase da recria é quando a gente está criando num período de luz crescente. E aí ou a gente vai diminuindo 15 minutos, né, do horário do amanhecer, ou então a gente dá luz constante. Ficou claro, gente? Positivo. Claro sim, professora. Tá claro sim. Ok. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. É verdade Diga. que a galinha de postura, ele rejuvenesce? É verdade. Tá? Nós vamos falar a respeito disso no nosso outro assunto ali, que nós vamos falar de muda, tá? Mas é verdade, nós temos a possibilidade de fazer um rejuvenescimento desse animal, né? Um rejuvenescimento, na verdade, do sistema reprodutivo, tá? Só que para isso nós temos que implantar um manejo. Professora, Nesse rejuvenescimento, ela consegue produzir, né, uma boa quantidade de ovos e ovos com melhor qualidade de casca. Oi. sua matéria acaba esse mês também, não é agora? Gente, o nosso conteúdo acaba semana que vem. Nossa, já, velho. É muito curto, velho. Professor, É porque foi muito intenso, né? Nós tivemos, a gente teve 3 aulas por semana. Então, aquilo que a gente veria em quase um mês, a gente via numa semana, né? Diga. Não, professora, mas Oi. perguntar um negócio aqui, não sei se a senhora vai saber explicar. Porque que a gente ficou ano passado parado inteiro no primeiro semestre. Então, esse nós vai fazer até o terceiro? Esse semestre, não. Você vai fazer só o segundo, vai terminar em maio. Aí vai terminar em Eu acho maio, que é assim, ó. segundo, aí dá continuidade. Isso, aí vai terminar em maio, eles devem dar aí um intervalozinho para vocês, né? E depois de maio, a gente reinicia o semestre. Ah, então o curso vai acabar só ano que vem, então, normal, né? Vai Normal. 2 anos e meio. Vai estender, É isso aí. então, vai? Vai não, no estender. caso a gente se formaria esse ano, né? Mas por causa disso agora é só ano que vem. Vai estender, isso aí. Professor, estender. quanto tempo Oi. mesmo é Obrigado, a galinha professor. fica nesse processo? Nada. Como? Quanto tempo a galinha fica nesse processo mesmo? Ficar botando ovo? Botando ovo, em torno de 80 semanas. 80 a 85 semanas. Quase De 3 meses. vida. De vida, tá? Só que ela vai começar a botar mais ou menos com 18, né? Ela fica das 18 semanas até mais ou menos 80, 85. Isso dá aproximadamente um ano. Um ano são 52 semanas. Vamos fazer as continhas aqui. 85 menos 18 dá 67 semanas. Um ano tem 52, tá? 52, 15 semanas são 4 meses, né, gente? 16 semanas dá. Então, mais ou menos 1 ano e 4 meses de postura. Tá? Então tá, gente. E na fase de produção? Como que nós vamos fazer com a luz? Luz é extremamente... Professor, só uma pergunta aqui. Oi? Só referente aí ao que a senhora falou, em maio começa o terceiro período, né? Segundo. Terceiro. Ah, não, obrigado. Só isso. Terceiro, vocês estão no segundo, né? É que me falaram, professor, nós ficamos no primeiro, mas primeiro ano passado. Vocês estão no segundo. Então, só voltando aqui, gente. A partir do momento que ela iniciar a postura, né, que ela atingir a idade cronológica de 18 semanas, e essa galinha estiver pesando pelo menos 1,480 kg, tá? Nós vamos precisar iniciar o nosso programa de luz da produção, tá? O que a gente estabelece como parâmetro? Primeiro, o peso, pelo menos 1,480 kg.
Segundo, pelo menos 18 semanas, e elas têm que atingir pelo menos 5% de postura. O que é 5% de postura? Eu tenho 100 galinhas dentro do galpão. Entrei, a galinha começou a produzir. Antes de ontem, fui lá, coletei um ovo. Ontem eu entrei, coletei 2. Hoje eu entrei e coletei 5 ovos. Professor, Dentro do galpão, coletei 5 ovos. Tá? Aí eu posso começar o meu programa de iluminação da produção de ovos. Diga. só uma pergunta aqui, para a galinha ter uma boa produção, qual que é o peso ideal dela mesmo? Para mim anotar. Para ela começar a produção, pelo menos 1,480 kg. E, tipo, quando ela já estiver no seu auge. Isso, pelo menos 18 semanas de vida e 1,480 kg. Você fala o máximo de peso que ela vai atingir? Isso. A galinha leve, ela vai atingir mais ou menos 1,7 kg, 1,8 kg, que a galinha leve é a galinha de ovo branco. Tá? E as galinhas que são as de ovo marrom, elas atingem de 1,9 kg a 2 kg. Tá bom. Tá bom? Então tá, pessoal. Chegou 18 semanas, entrei dentro do galpão, coletei 5 ovos e eu tinha de 100 galinhas que eu tinha ali dentro, 5% de produção, né? Se eu tenho 10 mil galinhas ali dentro, né, para dar 5%, eu tenho que ter coletado pelo menos 500 ovos. Compreenderam? Coletei, então já é dia de eu começar o meu programa de luz para a fase de postura. Vocês viram que nós temos programa de luz para a fase de recria e nós temos programa de luz para a fase de postura, né? Na fase de postura, pessoal, o que nós vamos querer? Nós vamos querer estabilizar essa galinha, tá? Com 17 horas de luz por dia e 22 lumens por metro quadrado, tá? Como fazer isso, tá? Então, começou a botar 18 semanas. Eu começo com 15 horas. 16 semanas, eu vou lá e coloco 16 horas... 18 semanas, 15 horas, 19 semanas, 16 horas, 20 semanas, 17 horas. A partir do momento que eu dei 17 horas de luz por dia, eu não posso deixar a luz cair mais. Vamos supor, né, que igual acontece muito aqui na nossa região. Dá um vendaval num dia de chuva, acaba a energia elétrica na propriedade, o cara não tem gerador e as galinhas dele ficam sem luz por 2 dias. A postura dele vai quase... Ia te perguntar isso agora. Tá? A postura cai demais. Então, a partir do momento que ela estiver em postura, eu não posso deixar a luz diminuir. Porque se eu deixar a luz diminuir, ela vai ter um impacto sobre a produção. Na hora que eu voltar com luz, ela vai restabelecer, mas muitas vezes ela não restabelece no mesmo nível que ela estava. Isso afeta ela para o resto do lote. Tá? Então, é importantíssimo para o produtor de ovos que ele também tenha um gerador na propriedade, porque a luz para ele vai ser essencial. Tranquilo, gente? Sim. Então tá. Aí eu falei para vocês que a luz que tem que chegar na galinha é de 22 lumens por metro quadrado. Vamos entender o que é esse lumen, tá? O lumen, gente, nós chamamos de lumen, é a capacidade da iluminação de uma determinada lâmpada. Vocês já viram que a gente tem aí, no mercado, as lâmpadas incandescentes praticamente saíram do mercado, né? Hoje em dia a gente tem lâmpada halógena, a gente tem lâmpada fluorescente, a gente tem lâmpada de LED, que são lâmpadas com menor gasto energético, tá? Então, normalmente, nós vamos utilizar, para iluminação, nós vamos usar lâmpada fluorescente hoje em dia, principalmente lâmpada de LED. Por que a gente usa essas lâmpadas? Porque elas não gastam tanta energia como as incandescentes, que já caíram do mercado. Às vezes a gente encontra uma ou outra, mas aquelas que estavam encalhadas ainda, né? Elas emitem muito mais luz, né? Elas iluminam mais, e a gente pode ter uma economia de até 70% de energia no aviário. E por que elas economizam muito mais, que a gente economiza muito mais com energia? Aqui eu trouxe uma tabelinha, tá? Que mostra qual que é a quantidade de watts da luz. O que é watts? Watts é a quantidade, né, de energia que ela utiliza por hora para se manter acesa. Então, por exemplo, uma lâmpada de 15 watts, ela gasta 15 watts por hora para se manter acesa. E aqui eu trouxe a diferença entre as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
Então, por exemplo, a lâmpada aqui, deixa eu pegar aqui, 40. Uma lâmpada de 40 watts incandescente, ela me produz 430 lumens. É o tanto que ela consegue iluminar. Vocês podem observar lâmpadas incandescentes, uma lâmpada de 40 watts, você coloca ela, você fica na penumbra, porque a capacidade de iluminação dela, que são os lumens, é muito baixa. Agora, se você pegar uma lâmpada fluorescente de 40 watts, ela vai iluminar de 2.000 a 2.500 lumens. Eu tenho uma quantidade de lumen inferior a esses 430 aqui dos 40, a gente vai ter que ter lâmpadas inferiores a 15 watts. Vocês estão vendo? Que de 15 watts é de 500 a 700 lumens para cada metro quadrado. Então, vocês conseguem entender por que as fluorescentes gastam menos? Porque com a mesma quantidade de energia, 15 watts, 15 watts. Quantidade que ela consegue iluminar, 125 lumens, 500 a 700 lumens. A mesma quantidade de energia que é gasta, eu consigo ter uma capacidade de iluminação muito maior. Por isso que essas aqui saíram do mercado e essas aqui permaneceram juntamente com as de LED. As de LED, a capacidade de iluminação é maior que a fluorescente ainda. Ok? Ok. Então, tá. Então, deixa eu diminuir aqui. Opa. E vamos saber como colocar essas lâmpadas no galpão para poder atender a exigência da AVE. A exigência da AVE é 17 horas de luz por dia com 22 lumens por metro quadrado. Nós temos algumas regrinhas, tá? Para poder atender isso. Primeira coisa, para manter uma boa iluminação no galpão, né, para eu saber, porque hoje em dia a maioria dos galpões a gente trabalha com gaiola sobreposta, gaiola uma em cima da outra. Então, para garantir que a luz está chegando na primeira gaiola e está chegando na última também, né, nós temos que atender algumas regras. A primeira regra é a seguinte: a distância máxima, né, entre as lâmpadas, eu tenho uma lâmpada aqui, vou colocar a outra aqui. Então, a distância máxima entre essa lâmpada e essa tem que ser 2 vezes o pé direito do galpão. Se o meu galpão tem um pé direito de 3 metros, pé direito é aquela medida do piso, né, até a cumieira. Se o meu galpão tem um pé direito de 3 metros, a distância entre uma lâmpada e outra vai ser, né, no máximo de 6 metros. Ok? A distância máxima em metros entre as fileiras, às vezes eu tenho num galpão, eu tenho várias fileiras de gaiola. Tá? 2 vezes o pé direito, a máxima, tá? E a distância em metros da fileira para a borda do galpão, tá? O que é isso? Da tela, né, até a primeira fileira, eu tenho que deixar pelo menos uma vez o pé direito, que no caso aí desse exemplo seria 6 metros. Opa, desculpa, 3 metros. Vamos ver aqui, na prática, como que a gente faria isso. Dei um exemplinho aqui. Um galpão com 10 metros de largura e 150 metros de comprimento, quantos metros quadrados tem meu galpão? 10 de largura e 150. 150 de comprimento. Oi? É 150 de comprimento? Quantos metros quadrados tem o galpão? 22. Não é, o galpão não é isso daqui, ó. Lembra que eu fiz esse cálculo para vocês no celular? Largura, comprimento. Qual que é a área do galpão? Não é largura vezes o comprimento? É. Então é quanto de largura? Nesse exemplinho? É 12 ou 10? 150. Largura. Que a Maria comprou? 10 de largura e comprimento. 150? Então, qual que é a área do meu galpão? 1.500 metros quadrados. 1.500 metros quadrados, tá? Então, eu tenho um galpão de 1.500 metros quadrados e esse galpão tem 3 metros de altura do pé direito, tá? Qual que é a quantidade de lâmpada necessária para iluminar este galpão, né, para aves em produção, que necessitam de 22 lumens por metro quadrado? Então, vamos fazer as continhas. Primeira coisa que eu preciso saber, né? A gente precisa saber quantos lumens que eu vou precisar dentro daquele galpão. Para eu saber quantos lumens eu vou precisar no galpão, primeiro eu tenho que ter a área do galpão, que vocês já calcularam para mim. Vocês falaram que o meu galpão tem uma área de 1.500 metros quadrados. E a gente já sabe quantos lumens cada metro quadrado vai ter que receber, que é 22, não é? Todo mundo concorda? Sim.
Então, 1.500 metros quadrados vezes 22 lumens, que é o que nós precisamos para cada metro quadrado, vai me dar um total de 33 mil lumens. É o que eu preciso ter dentro daquele galpão para garantir a iluminação de 22 lumens por metro quadrado. Como fazer isso? Professor, Oi. e o custo desse lumen, né, caro, não? É caro, é energia elétrica, mas sem ele você não produz o suficiente. Tá? Então, assim, sem essa luz, sem essa complementação com luz, as galinhas de postura não produzem. Qualquer galpão de postura trabalha com programa de iluminação. Não tem como ficar sem. A não ser que você não seja um produtor, né, industrial, né? Por exemplo, que é o que acontece com os produtores de ovos caipira, gente. Né, se vocês forem procurar ovo caipira daqui para diante, vocês vão ver que vai começar a faltar ovo caipira no mercado. Né, porque o produtor, ele não faz programa de luz nas aves e, consequentemente, a produção dele cai. Então, a produção do ovo caipira é sazonal. Tem época que vai ter boa produção e tem época que não vai ter boa produção. Já os produtores industriais, eles não deixam isso acontecer. Não tem sazonalidade de produção de ovo. Né, porque a gente controla uma questão que é do ambiente com iluminação artificial. Tá? Então, tá. Vamos ver lá as regrinhas que nós tínhamos. Né? Então, nós vamos ter um galpão com 2 fileiras de lâmpada, tá? Vamos colocar essas fileiras. A distância entre uma lâmpada e outra, nós vimos lá fora que é 2 vezes o pé direito. O pé direito desse galpão, que eu passei aqui atrás para vocês, é de 3 metros. Então, qual que vai ser a distância entre uma lâmpada e outra? 6? 6 metros. Então, entre uma lâmpada e outra, vai ser 6 metros, tá? Quantas lâmpadas por fileira? Eu tenho que saber, para eu saber quantas lâmpadas por fileira, a primeira coisa eu tenho que saber qual que é o comprimento do galpão, não é? É 150. Aqui, ó. Vou colocar 2 fileiras aqui no meu galpão, né? Para eu saber quantas lâmpadas eu vou colocar por fileira, eu preciso saber o comprimento. Nós vimos que esse comprimento aqui é de 150. Ok? 50 vezes 2, 300. Né? 150, né? Vamos fazer por linha, depois a gente multiplica por 2, tá? Então, cada linha dessa vai ter 150 metros. A distância entre uma lâmpada e outra é 6, não é? Nós vimos? Sim. 150 metros dividido por 6 vai me dar 25 lâmpadas por fileira. Nós temos 2 fileiras, vão ser quantas lâmpadas no total? 50. Né? 50 lâmpadas. Nós vimos que para eu iluminar todo esse galpão aqui, né, com 22 lumens por metro quadrado, nós vamos precisar de 33 lumens dentro do galpão. E esses 33 lumens, eles vão ter que estar distribuídos em 50 lâmpadas, que é as 25 em cada fileira. Então, cada lâmpada vai ter que ter aproximadamente 660 lumens. Mas e aí, professora, como que eu sei qual lâmpada que eu vou usar? É só eu vir aqui na tabelinha. Nesse caso, se nós comprássemos 15 lâmpadas de 15 watts, 15 lâmpadas fluorescentes de 15 watts, desculpa, gente, 50 lâmpadas fluorescentes de 15 watts, eu estaria aqui, ó, dentro dessa capacidade de iluminação, que é de 500 a 700 watts. Nós não precisamos de 50 de 660? Então, se eu comprar 50 lâmpadas de 15 watts, eu consigo colocar os 33 mil lumens, ou seja, 22 para cada metro quadrado de galpão, e garantir a iluminação correta das aves para a produção dos hormônios sexuais e, consequentemente, produção de ovos. Professora? Oi. Como que definiu essas fileiras aí, por favor? As fileiras, como que definiu? Na verdade, foi uma definição minha mesmo. Por quê? Que eu defini 2 fileiras? Porque a gente não tem a regrinha, né? Deixa eu voltar aqui, ó, para você ver, tá? Que a distância máxima, né, entre as fileiras vai ser 2 vezes o pé direito. Ok? No caso, vai ser 6 metros de uma fileira para outra e 3 metros da lona para a fileira. Isso aí. Que é essa regrinha aqui, ó. Tá? Eu atendi essas 2 regrinhas. Ok? Uhum. Tá? Aí ficou entre uma fileira e outra 6 metros, 3 metros, da fileira para a lona, da fileira para a lona do outro lado. Acho que eu tenho um desenho aqui para mostrar.
né? Então, aqui eu poderia utilizar, né, lâmpadas de 15 watts fluorescentes ou de 50 watts incandescentes. Eu conseguiria dar os 22 números por metro quadrado. E aqui está a distribuição do meu galpão. Então, aqui estão as minhas lâmpadas, distribuídas na primeira fileira, distribuídas na segunda. Da primeira fileira até a tela do galpão, eu tenho uma distância de 3 metros, que é uma vez o pé direito, né? De uma fileira para outra, eu vou ter uma distância de 6 metros, né? E entre uma lâmpada e outra, uma distância de 6 metros também, que é 2 vezes o pé direito. Professor, o meu deu uma Oi. travada aqui. Essas lâmpadas em LED ou não? Você pode usar LED ou você pode usar fluorescente. Por exemplo, vou usar LED. Esses lumens, gente, se vocês olharem na caixinha da lâmpada, toda a caixinha de lâmpada me diz quantos lumens aquela lâmpada me fornece, tá? Então, eu trouxe aqui na tabelinha, mas é só eu olhar. Nesse caso aqui, nós utilizamos lâmpadas fluorescentes. 50 lâmpadas fluorescentes de 15 watts, né, vai me proporcionar os 22 lumens por metro quadrado. Tá? Se eu fosse utilizar lâmpadas de LED, às vezes eu não preciso trabalhar com lâmpadas de 10 watts, né? Eu preciso ver quanto que uma lâmpada de LED, por exemplo, de 5 watts, quanto que ela me forneceria em lumens, né? E aí distribuir pelo número de lâmpadas de LED. Mas eu posso trabalhar com qualquer lâmpada que eu tiver disponível, desde que eu respeite a quantidade de lumens por metro quadrado. Professora, diferentemente dos outros cálculos, a gente fazia tudo em cima do número de animais. Desse aí a gente tem que fazer da largura do galpão, né? Justamente porque você vai iluminar o galpão, né? E a partir do momento que o galpão está iluminado dentro da luminosidade correta, você ilumina o animal. Ok? Ok. Tranquilo, gente, com essa questão de luz na produção de ovos? Sim. Então, tá ok. Professora, mas aí eu posso pôr mais de 2 fileiras de lâmpada ou não pode? Se o seu galpão fosse mais largo, sim. Né? Porque a distância entre uma fileira e outra tem que obedecer a regra de distância máxima de 2 vezes o pé direito. Vamos supor que você tivesse um galpão, né, de 15 metros de largura, né? Aí você poderia colocar 3 fileiras, né? 15 metros você colocaria lá, vamos supor, 3 metros de cada lado, né? Deu 6, e colocaria uma distância de 3 metros de cada fileira. Depende Mas da... aí eu poderia pôr, tipo, as 2 fileiras e com 3 metros, 3 metros, né? Do lado direito. Isso. Aí punha uma com 3, com 3, Isso com 3. aí, isso aí, poderia. A distância máxima entre as fileiras tem que ser 2 vezes o pé direito. Ah, então, no caso, pode ser uma distância de um pé direito, de uma lâmpada para outra? Pode ser. De uma fileira para outra. A máxima. Porque muitas vezes. Por que a gente diz a máxima, Ícaro e Ana? Né? Porque a tendência é que a gente tente fazer mais distante, porque quanto mais distante, menos eu vou gastar com energia, não é? Né? Então, normalmente, a gente fala a distância máxima, que você não pode passar daquilo, senão você não vai ter uma boa luminosidade no teu galpão. Mas se eu quiser fazer com menos, eu posso fazer. Não tem, vou ter um custo maior, né? Que é muitas vezes o que a gente não quer. Ok? Ok. Então, tá, gente, eu só vou interromper aqui, tá?